Seguindo com a nossa série de vídeos da Alta República, chegou a hora da resenha completa de Star Wars Ascensão da Tempestade Alta República. Bora entender tudo sobre esse livro e suas conexões e referências com o universo Star Wars. Hello there, Mandalorianos e Mandalorianas, eu sou o Mando e aqui eu te conto as melhores curiosidades de Star Wars e tento tirar todas as suas dúvidas sobre essa galáxia muito distante. Se curtiu a ideia, já se inscreve no canal e faça parte do nosso clã Mandaloriano. A linha principal de livros da Alta República continua com Ascensão da Tempestade. Como os livros são divididos em faixas etárias, esse pode ser considerado uma sequência direta para a Luz do Jedi, sendo parte dos livros para adultos. Inclusive, já fiz uma resenha do primeiro livro e tô deixando aqui em cima para você conferir. Se o primeiro livro tinha um papel mais introdutório, tanto para os personagens quanto para o contexto, esse segundo se aproveita do que já foi estabelecido para expandir a história. Por ter lançamentos em mais de um tipo de mídia, alguns personagens que acompanhamos no primeiro livro acabam tendo um foco maior em outros materiais, como a mestre Avar Kriss, que se estabelece como protagonista dos quadrinhos, mas que a história vai sempre intercalando e o que acontece em um lugar é retomado em outro. A Ascensão da Tempestade começa com algumas referências ao Legends. Eusarman, o Jedi que teve uma terrível visão no final de Luz do Jedi, foi até Ashla, a lua do planeta Tython. Vale lembrar que Tython era considerado o berço da Ordem Jedi no Legends, e suas luas, Ashla e Bogan, foram usadas como base para a filosofia do lado luminoso e sombrio da Força. Já no cânone, é onde Din Djarin leva Grogu para tentar encontrar um Jedi para treiná-lo, então não importa a cronologia, Tython e Ashla são lugares importantes para os Jedi, e foi por isso que Eusar buscava entender melhor a sua visão exatamente lá. Alguns meses haviam se passado desde a inauguração do farol, e ao invés de respostas para a visão anterior, Eusar teve outra que o convenceu de que deveria estar em Valo, onde um grande evento da República aconteceria. Após esse prólogo, o livro passa a focar na preparação em Valo e também em Marchion Ro, já que como em Luz do Jedi, os vilões têm seu ponto de vista mostrado e Marchion tem uma busca importante nesse livro. Marchion foi até Rystan, um planeta cercado por um campo de asteroides muito difícil de se atravessar. Por isso ele chamou Udidis, um de seus Nihil, para pilotar a nave e, sendo sensitivo à força, ele tinha uma vantagem sensorial. Inclusive, esse foi o motivo do qual Ud acreditava ter sido escolhido para a missão. Em Rystar, os dois foram recebidos pela prima de Marchion, Kufa. Ela seria a guia deles até um lugar chamado Altar. As conversas entre Kufa e Marchion revelam um pouco mais sobre o líder dos Nihil e descobrimos que sua família fazia parte de uma espécie de culto, mas que vinha perdendo força. Durante essa busca, Ud ficava cada vez mais desconfortável e para ele parecia que algo estava errado dentro da força. As cavernas de gelo onde o tal do Altar ficava não eram totalmente seguras e uma criatura conhecida como Cobônica eventualmente atacou os três. A Cobônica era um monstro com dentes serrilhados e tentáculos peludos. Ud acabou saindo ferido e Marchion matou o monstro. Quando os personagens chegam ao altar, Ud já se sentia completamente abatido e eles se depararam com droides que estavam protegendo aquilo que Marchion procurava. Nesse altar havia uma criatura adormecida no gelo, o que Kufa chamava de Nivelador. Ud, por ser sensitivo à força, era a prova para Marchion de que essa criatura afetava usuários da força. Tendo cumprido o seu verdadeiro papel para o plano de Marchion, Ud foi executado por seu líder. Pelo lado da República na história, a chanceler Lina Soh planejou uma Feira da República, um grande evento previsto para acontecer periodicamente. O planeta escolhido para sua primeira sede foi Valo, localizado na orla exterior. Lá seriam recebidos representantes de vários mundos, inclusive planetas de fora da República que poderiam ser convencidos a fazer parte da organização, como por exemplo Chile, o lar dos Togrutas. Dentre as muitas atrações da feira estava a nave Innovator, criação do engenheiro Van Targis, que era basicamente um hospital móvel e foi construída com a ajuda dos Cyclorianos, a espécie nativa de Cyclor, conhecida pela galáxia por sua capacidade em engenharia. A nave seria levada dos estaleiros de Cyclor até Valo com uma escolta Jedi. Entre eles estava Belzetifar, padawan do mestre Great Storm, aquele que foi capturado pelos Nihil e dado como
como morto. Mas mesmo fazendo parte do treinamento Jedi, Bell tinha dificuldade em aceitar a suposta morte de seu mestre, o que afetava bastante seu desempenho com sua nova mestre, a Idira Stokes. Enquanto aguardavam a nave ficar pronta, os Nihil atacaram o estaleiro. Os piratas estavam bem quietos desde a Batalha de Kur, deixando a República acreditar que realmente todos haviam sido derrotados. Mas um grupo surgiu em Cyclor com o objetivo de roubar a nave. Os Jedi e os Cyclorianos conseguiram afastar os piratas, mas Bell ficou gravemente ferido. Lembrando que esse vídeo foi roteirizado pela Ana Lu do canal Aurora Escarlate. Inclusive, tô deixando o link do canal dela aqui em cima, então já se inscreve lá que eu tenho certeza que você vai curtir o conteúdo dela. Já em Valo, a feira estava sendo preparada e várias atrações programadas para trazer uma sensação de união para a República. Porém, não eram todos que concordavam com a ideia. No Senado, havia aqueles contrários, liderados pelo senador de Sulust, Tia Tum, que acreditava que os créditos gastos com o evento podiam ser mais bem aproveitados no programa de defesa dele. Embora os números deles tenham diminuído depois da Batalha de Kur, os Nihil ainda tinham muitas naves e guerreiros. Marchion Ro mandou que ficassem escondidos em Grisal, uma antiga prisão desativada do planeta. Como Kassav foi morto, eles precisavam de um novo nome para o trio de líderes. Juntamente com Lorne Dee e Peitá, o escolhido foi Zitar. O ataque de Cyclor colocou a República e os Jedi em alerta novamente, e Marchion foi tirar satisfação com Pan, após voltar de Rystar, que por sua vez armou o ataque. Mas os líderes não eram exatamente unidos, e os três executores da Tempestade planejavam derrubar Marchion. Só que o plano deles não deu muito certo, já que a ideia era descreditar ele na frente dos outros piratas, usando a única vantagem de Ro, o motor de trilhas. Dito isso, a ideia saiu pela culatra e os Nihil saíram ainda mais convencidos do poder de Marchion e prontos para colocar o plano dele em prática, a fim de acabar de uma vez por todas com a Feira da República. Uma personagem apresentada nesse livro é Ty Yorick. Ela foi uma padawan, mas acabou deixando a Ordem Jedi e se tornou uma espécie de mercenária. Enquanto terminava um trabalho no planeta de Zafrifa, ela foi abordada por Mantessa Tikat para um contrato. Mantessa era uma inventora e precisava de segurança para ela e a filha em Valo, onde encontrariam o senador Tia Tum para a demonstração de um dispositivo. A reunião com o senador foi presenciada pelos Jedi Elzar Mann, Stellan Dios e Bell Zatifar. Durante a demonstração, Tai precisava acionar o sabre de luz e o guarda-costas de Tum se assustou e acabou atirando com o blaster acidentalmente. Nisso, os três Jedi invadiram a reunião só para descobrirem que o dispositivo de Mantessa desestabilizava sabres de luz e pelo perigo que tal arma representava, além de ser alimentada por uma substância proibida, a inventora e a ex-Jedi foram presas. Mas com milhões de seres esperando pelo início da feira, a chanceler deu início ao evento. O primeiro dia começou com tudo correndo bem, até que uma nave na fila das que esperava autorização para entrar na atmosfera de Valo explodiu. Com a distração da explosão, várias naves apareceram na atmosfera do planeta em pontos até então impossíveis de sair do hiperespaço. O ataque dos Nihil não poupou forças, naves, caças, droides e os próprios piratas com seus gases explosivos. Os Nihil derrubaram as comunicações, soltaram as criaturas extremamente perigosas do zoológico e destruíram o que encontraram no caminho. Mesmo com a defesa dos Jedi, o ataque foi brutal, matando milhares de pessoas, incluindo alguns Jedi. O golpe final veio com um bombardeio imenso, e como Paneitá não esperou a tempestade de Lorna Dee sair da superfície do planeta, vários Nihil foram mortos também. Por pouco, a chanceler Lina So não foi morta pelas explosões, sendo salva por Stellan Dios. E apesar da enorme vitória dos piratas, Marchion e Pan discordavam sobre o próximo passo. Pan queria atacar logo e Marchion queria usar a vantagem que criaram a seu favor. A briga dos dois terminou com Pan envenenado e deixado para morrer, mas Lorna Dee o encontrou e combinou um ataque como ele queria sem que Marchion soubesse. Eles escolheram Cyclor como alvo, caindo numa armadilha da República, mas Lorna deixou Pan ir sozinho como sua vingança pessoal por ter sido deixada em Valo durante o bombardeio, e as naves dele foram facilmente derrotadas pelos Jedi e pela República. Apesar disso, os Jedi ainda tinham um plano para encontrarem os Nihil. Usando um dos piratas capturados, eles montaram uma armadilha para descobrirem onde eles estavam escondidos, mas a filha de Mantessa, Clarin, que era na verdade a mente por trás do dispositivo da mãe, acabou sendo levada como garantia. Quando os Nihil chegaram em Grisal, Indira e Bell estavam escondidos na nave
nave e sinalizaram para os outros. O que eles não esperavam é que Clarence traísse os Jedi contando sobre o plano deles. Nisso, Loden Greatstorm consegue escapar. Ele ouviu uma voz que o ajudou muito a continuar resistindo, e nesse caso, a voz pertencia a Mari Santeca. Ela era quem mapeava as rotas do hiperespaço das naves dos Nihil e era mantida prisioneira na nave deles. Esse era, na verdade, o grande segredo das trilhas de Marchion Ro. Quando Loden foge, os Jedi já estavam lutando contra os Nihil. O que ninguém esperava é que Marchion usaria a criatura que resgatou em Rystan. O tão esperado reencontro entre Loden e Bel acabou em tragédia quando o Nivelador ataca o Mestre Jedi. Ninguém entendeu ao certo exatamente como aquilo foi possível, mas Loden Greatstorm foi transformado em pedra, perdendo todo o contato com a força, e a história terminou nesse terrível mistério. E já que o assunto é Jedi, vou deixar aqui nossa playlist completa sobre eles e também o vídeo da nossa última resenha aqui de Star Wars: A Alta República. Por hoje é isso, te vejo no próximo vídeo e this is the way.